Você ouvirá agora uma poderosa mensagem ministrada pela missionária Kátia Lima, no 8º Congresso da CIB das Assembleias de Deus do Ministério de Perus, em São Paulo, que tem como pastor-presidente pastor Elias Cardoso e presidente da CIB, missionária Lígia Cardoso. Deixa Deus falar com você através desta mensagem. Eu quero saudar a eleita de Jesus Cristo, a menina dos olhos de Deus, a amada do Pai, com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 35, onde está inserido o tema que as irmãs escolheram, a parte B do versículo. Os que acharam, digam amém. Vamos ler juntos então. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas. Agora, aleluia, já estão brancas para a ceifa. Agora diga comigo a divisa que as irmãs escolheram. Fale, por favor. Aleluia. Pergunte à pessoa que está do teu lado: você está dentro do plano? Você está no centro da vontade de Deus? Você vai profetizar para o seu irmão e vai dizer: você é uma bênção, irmão. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar, irmãos. A glória do Senhor se manifesta aqui neste lugar. E se você entrou aqui cabisbaixo, triste, abatido, você vai sair daqui diferente, porque a glória do Senhor está aqui. Senta louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Sabe por que muita gente às vezes vem à igreja e sai vazio? Porque vem para assistir culto. O dia que você mudar a tua concepção, em vez de vir assistir culto, vir cultuar, você vai sair daqui cheio da glória de Deus. Aleluia! O único que tem que vir para assistir é o Senhor dos Exércitos, e Ele está aqui para assistir o teu culto nessa noite. Então dê o teu melhor para Deus. Dê o teu melhor culto, como se hoje fosse o último culto que você está dando aqui na face da terra. Dê o teu melhor glória, como se hoje fosse a última glória a Deus que você está dando aqui na terra. Aleluia, porque quem sabe daqui a pouco esta igreja estará na glória. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus renovar você. Deixa Deus renovar a tua vida. O milagre vai acontecer hoje na tua vida. O Senhor já vem falando desde o início do culto, vai continuar falando. O Senhor está trabalhando desde o início do culto, desde a primeira pessoa que entrou aqui. O Senhor já está fazendo milagres. O tema que as irmãs escolheram é um tema maravilhoso. Esse tema nos fala de trabalho, nos fala que a seara já está pronta. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. A gente vê aqui um diálogo que acontece entre Jesus e a mulher samaritana. E após Jesus ter revelado para aquela mulher que Ele é a água da vida,
após ter revelado o que ninguém sabia a respeito daquela mulher, o que ele não sabia a respeito daquela mulher, e ele revelou a vida daquela mulher. Então aquela mulher fica maravilhada de ver como Jesus conhecia a vida dela, sem nunca tê-la visto. Então ela vai e anuncia a presença de Jesus. Ela se tornou uma missionária. Logo assim que ela aceitou a palavra do mestre, logo assim que teve um encontro real com Jesus, ela se torna uma missionária e vai falar para a sua vizinhança que Jesus, o homem que revelou a vida dela, estava lá no poço de Jacó. E então aquela multidão vem para ouvir Jesus, e os discípulos ficam preocupados com Jesus. Mestre, o Senhor não está com fome? Diz a Bíblia, então, entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E Jesus pergunta: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. No versículo 36 ele diz: e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Quem foi semear? A mulher. Jesus estava ali para ceifar. Aleluia. A mulher foi semear a semente. A mulher samaritana teve encontro com Jesus e ela foi imediatamente desenvolver o seu ministério dentro do plano de Deus. A divisa que as irmãs escolheram: o ministério feminino dentro do plano de Deus. E nós queremos falar sobre isso nessa noite. Cada um de nós temos um ministério. Cada um de nós temos um dom. Cada um de nós temos uma missão. Ninguém é inútil na casa de Deus. Ninguém é inútil na casa de Deus. Mesmo aqueles que a gente olha e não dá nada por eles, ele também tem uma função no corpo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22, que até os membros mais fracos, que nós julgamos menos necessários, é preciso no corpo. Aleluia. Diga para a pessoa que está aí do teu lado: Deus precisa de você. Você tem uma função. Você tem um ministério. E a mulher, irmãos, antes era discriminada, deixada de lado, até mesmo por algumas igrejas. Mas eu louvo a Deus que hoje a mulher tem o seu ministério restaurado. Aleluia. Porque Jesus sempre deu valor às mulheres. É preciso, porém, que cada mulher desenvolva o seu ministério, para o qual foi chamada, dentro dos planos de Deus. O melhor lugar para se ficar é no centro da vontade de Deus. Deus tem uma função, Deus tem um ministério para a mulher cristã. Deus tem um ministério para cada um. Eu estou vendo muitos homens aqui, muitos jovens. Deus tem um ministério para cada um. Agora, com a mulher, antes dela exercer o seu ministério na obra de Deus, ela tem um ministério a exercer dentro da sua família. Porque a igreja é composta de famílias. E quando a igreja não vai bem, talvez seja porque as famílias não vão bem. Se a família for bem, a igreja anda maravilhosamente bem. Você tem um ministério primeiro com Deus. Você tem um compromisso primeiro com Deus. Primeiro Deus, depois família e depois igreja. Glória a Deus. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Você precisa primeiro manter uma comunhão, um relacionamento perfeito com Deus.
Depois, um relacionamento perfeito com a sua família. Cuida bem do seu marido, cuida bem dos seus filhos, porque a Bíblia mesmo diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, se não me engano, que aquele que não cuida bem da sua família, não é apto para o reino de Deus. Aquele que não cuida bem da sua família, como poderá cuidar da igreja de Deus? A Bíblia diz que é pior do que o infiel. Então, se você quiser exercer um ministério na obra de Deus, na igreja, você primeiro precisa cuidar bem da sua família. Agora, o ministério na obra do Senhor. Deus te chamou para ser vaso. Deus te chamou para ser uma bênção. Tem muitas pessoas, muitas mulheres, muita gente que diz: ah, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, quando na verdade deveriam orar assim: Senhor, eu quero ser uma bênção, porque quando você é uma bênção, você é abençoado e abençoa outros também. É preciso que cada mulher venha desenvolver o seu ministério dentro do plano de Deus, mas para isto, você precisa ter, quando você desenvolve o seu ministério dentro do plano de Deus, você tem que ter algumas convicções. Se você está realmente dentro do plano de Deus, você tem que ter algumas convicções, e eu quero relacionar algumas convicções que você precisa ter. A primeira convicção que você precisa ter, quando você está exercendo o seu ministério dentro do plano de Deus, você deve ter a convicção de que você não está só. Aleluia, aleluia. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, serva do Senhor, você não está só. Diga para a pessoa que está aí do teu lado: você não está só. Deus está contigo. É Ele quem diz para você lá em Isaías 41: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Os que guerrearem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que contenderem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluia. Você não está sozinha. Irmãs, nós não trabalhamos propriamente para o Senhor. Na verdade, nós trabalhamos com o Senhor. É uma parceria. Deus está ao teu lado. Ele é teu parceiro. Aleluia. Em qualquer lugar que você estiver, Ele estará contigo, abrindo o caminho para você passar, abrindo a tua boca, colocando a palavra certa nos teus lábios. Exerça o teu ministério dentro do plano de Deus, e você não estará sozinha. Lembre-se de Débora. Débora, que exerceu um ministério dentro do plano de Deus, ela não estava sozinha. Quando o rei Jabim, rei de Canaã, ele oprimiu Israel durante 20 anos, mas a Bíblia diz que Deus levantou uma mulher chamada Débora, glória a Deus, e através dela deu vitória a Israel, porque quem está dentro do plano de Deus não está sozinho. Deus guerreia por ele, aleluia. Deus guerreará por você. Nesta batalha, serva de Deus, tu não terás que pelejar. Eis que o Senhor Deus está contigo. Ele te dará vitória. A segunda convicção que você precisa ter, quando você está dentro do plano de Deus, exercendo o ministério, você precisa estar convicta de que quem te chamou foi Deus, e é Ele quem te capacita. Glória a Deus. É Ele quem te capacita. Você pode até se sentir incapacitada, você pode até achar que não sabe nada. Ah, mas eu não sei fazer nada na obra de Deus. Ou até você
de repente está fazendo um trabalho, exercendo um ministério que aos seus olhos e aos olhos de outras pessoas é pequeno, mas eu quero dizer para você nessa noite, que mesmo que você ache pequeno o que você está fazendo, para Deus, na verdade, a obra, não importa o tamanho ou a quantidade de obra, o que importa é a qualidade daquilo que você faz. Glória a Deus. Para Deus não importa se é pequeno ou se é grande, importa é o que vai dentro do teu coração. E se você está fazendo aquilo mesmo que aparentemente seja pequeno, aleluia, e se você faz de coração, você coloca a tua alma naquilo, a tua vontade naquilo, se você coloca amor naquilo, para Deus isso tem importância. Oh, aleluia. Na verdade, existem algumas pessoas que querem ocupar um lugar de destaque. Ah, Senhor, mas isso que eu estou fazendo, isso que me chamaram para fazer, é tão pequeno. Eu queria mesmo era sentar numa cadeira de destaque, era sentar na diretoria da CIB, eu queria mesmo era fazer isto. Mas na verdade Deus está falando para você, aleluia, você está se cansando com os que vão a pé, como poderá competir com cavalos? A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 12 versículo 5, se te cansas com os que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Se você não está aguentando fazer o pequeno que Deus colocou na tua mão para fazer, como você vai fazer algo grande? Começa do pequeno, começa a caminhar com os que vão a pé, e Deus vai te dar condição de competir com cavalos. Aleluia, aleluia. Ah, mas esse ministério não é para mim, Deus me chamou para coisas grandes. Você pode estar pensando assim, mas quem está fazendo coisas grandes, começou do pequeno, começou a fazer coisas pequenas. Aleluia. Comece a fazer coisas pequenas para Deus, que para você pode ser pequeno, mas para Deus é grande. Aleluia. Você precisa estar convicto de que quem te chamou foi Deus, e é Ele quem te capacita. Você é incapaz sem Jesus. Diga para a pessoa que está aí do teu lado: Deus sem você é Deus. Você sem Deus não é nada. Aleluia. Deus sem você vai continuar sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Irmão, sem Jesus não dá. Se você quer exercer um ministério, você precisa estar convicto disso, que sem a presença de Jesus, sem Deus, sem a capacitação que só o Senhor Deus pode te dar, você não é nada. A Bíblia diz lá no Salmo 104, versículo 27, todos esperam de ti que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles o recolhem. Abre a tua mão e enche-se de bens, escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Sem Deus, você não é nada. Se Deus te der, você será abençoado. Mas se Deus tirar a sua mão de você, irmão, você não é nada. É Deus quem te capacita. Esther era órfã, pobrezinha, ninguém dava nada por Esther, mas Deus a fez rainha. Aleluia. E através dela, ela desbaratou o intento de Amã, de destruir todo o povo judeu. Deus usou Esther para destruir aquela intenção maligna de Amã, porque o povo de Deus jamais poderá ser destruído. As portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus. Assim como Deus usou Esther, usa você também. É Deus quem te capacita.
mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Eu estava no congresso, uma irmã estava contando que uma outra irmã ligou para ela e disse: irmã, eu quero fazer algo para Deus, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer quase nada. E essa irmã, essa preletora, perguntou para ela: senhora tem um telefone em casa? Ela disse: tenho sim um telefone em casa. E ela disse: então liga um número qualquer, aquele que o Senhor colocar no teu coração, e fale de Jesus para esta pessoa. A irmã vai estar fazendo algo para Deus. E então aquela irmã tomou aquela palavra para ela e começou a discar números que Deus colocava na sua mente, no seu coração. E uma certa vez ela discou um determinado número, e alguém do outro lado da linha custou a atender, e Deus tocou no coração dela que ela insistisse naquele número. E após alguns minutos a pessoa atendeu, e ela disse, a primeira palavra que ela disse para aquela pessoa: Jesus te ama. Glória a Deus. E aquele homem do outro lado da linha começou a chorar e dizer que Jesus perguntar para ela: que Jesus é este que me ama? E ela começou a falar de Jesus para aquele homem. O pouco que ela sabia falar de Jesus, que Jesus era maravilhoso, que Jesus era bom, que Jesus opera maravilhas, que Jesus ama as pessoas, a morte de Jesus na cruz para nos salvar, ela começou a pregar para aquele homem. E aquele homem disse para ela: espera, que eu vou chamar a minha esposa. E foi lá e chamou a esposa. E quando a esposa atendeu, a irmã começou a falar de Jesus para a esposa daquele homem também. E depois o homem pegou o telefone novamente e falou para ela, explicou a ela por que ele demorou a atender aquele telefonema. Disse para ela: olha, eu estava dentro do quarto com minha esposa, nós somos sozinhos aqui no Rio de Janeiro, não temos ninguém, não temos filhos, não temos parentes nenhum, estávamos nos sentindo numa solidão tremenda, e eu estava dentro do quarto com a minha esposa com um copo de veneno, eu ia tomar e dar para minha esposa, íamos nos matar, quando a senhora ligou e disse que Jesus nos ama. Aleluia. Não é difícil pregar, não é difícil realizar um ministério dentro da vontade de Deus, dentro dos planos de Deus. Trabalhe, mãe, é Deus quem te capacita. Segure a mão da pessoa que está aí do teu lado, aperte a mão dessa pessoa e diga para ela: receba a capacidade hoje do Senhor na tua vida. Aleluia. 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 Moisés, irmãos, era pesado de língua, era gago. Quando Deus chama Moisés, ele diz: Senhor, eu não tenho capacidade. E aí ele era gago, irmão, ele era pesado de língua. Mas Deus disse: Moisés, eu porei a palavra na tua boca. Aleluia, chamarão, tu lhe será por Deus, tu farás a minha obra. Aleluia. Receba a capacidade do céu nessa noite. É Deus quem te capacita. Deus, quando chamou Jeremias, Jeremias disse, quando Deus fala: eu te chamei desde o ventre da tua mãe e te escolhi para ser profeta entre as nações. Aí Jeremias diz: ah, Senhor, eu ainda não sei falar, eu sou uma criança. Aí Deus disse para ele: Jeremias, não digas tu és uma criança, porque tudo que eu colocar na tua boca tu falarás. E onde
Aleluia. Se eu fosse olhar para mim mesmo, se eu fosse olhar para o meu passado, eu nasci no Evangelho, graças a Deus por isso. Meu pai me criou na escola dominical. Meu pai, quando íamos para a escola dominical, eu estava falando com o pastor João, hoje no carro, e eu estava dizendo para ele que meu pai, quando me levava para a escola dominical, na igreja batista, todo domingo de manhã, passava a mão nos meus cabelos e dizia: minha pequena missionária. Eu perdi meu pai quando tinha 9 anos de idade. Minha mãe criou os filhos com muita dificuldade. Com 11 filhos vivos, o Senhor deu condições à minha mãe de criá-los com muita dificuldade. Vim de uma família muito humilde, mas hoje, quando olho para mim, e eu estava lá no hotel dizendo: Deus, eu não tenho capacidade, mas eu sei que é o Senhor que me capacita. Quando eu olho para mim, irmãos, eu digo: Deus, é o Senhor mesmo que cumpriu a palavra que saiu da boca do meu pai. Tu és minha pequena missionária. Hoje a bênção que meu pai impetrou sobre mim está sobre minha vida. Deus honrou a palavra do meu pai. Aleluia. Abençoe os teus filhos. Profira a palavra de bênçãos para ele. Nunca amaldiçoe seus filhos, como hoje, essa semana, eu ouvi uma mãe dizer, eu estava perto e ouvi aquela mãe dizer, embora não seja crente, mas ela disse para o menino, brigando com um menino de 6 anos de idade, mais ou menos: vá para o inferno, menino, por isso que eu te odeio. Oh, irmão, que palavra de maldição! Abençoe os seus filhos. Infelizmente tem muitos crentes que amaldiçoam seus filhos também. Diz que os filhos não vai dar para nada, diz que os filhos não vai ser nada na vida. Não, abençoe os seus filhos, porque a tua palavra tem poder. Deus vai confirmar a palavra que sair da tua boca. Aleluia. Você precisa estar convicto de que quem te chamou foi Deus. É Ele quem te capacita. A mulher samaritana tinha alguma capacidade de sair pregando, irmão? Nenhuma. Uma mulher que não tinha escrúpulo nenhum, porque pelo que Jesus disse para ela: vai, chama teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: bem dizes, tu não tens marido, porque na verdade tiveste 5, e o que tens agora não é teu. Aquela mulher tinha alguma condição de sair pregando e desenvolver um ministério dentro do plano de Deus? Não, mas quando ela teve um encontro com Jesus, Deus a capacitou. Aleluia, é Deus quem capacita. Terceira convicção que você precisa ter quando você desenvolve o ministério dentro dos planos de Deus: você deve estar convicto que, se estiver dentro dos planos de Deus, as lutas virão no ministério, mas você não pode desistir. Irmã Kátia, que isso? Se eu estiver dentro dos planos de Deus, as lutas virão? Virão. Não é só porque você está dentro dos planos de Deus que você vai estar livre das lutas, tribulações, dos problemas. Não, é aí mesmo que virão as lutas. Não é porque você está com Jesus que a tempestade não vem. Os discípulos estavam no barco, Jesus também estava dentro do barco, e a tempestade não veio. Mas o nosso álibi, aleluia, a nossa segurança, a nossa esperança é que, estando dentro dos planos de Deus, pode vir a luta, pode vir tempestade, pode vir tribulação, pode vir calúnias, pedradas, você não vai desistir, porque o Senhor está contigo. Na verdade, irmãos, quando nós estamos dentro do plano de Deus, não estamos livres dos problemas, não. Deus permite que até algumas coisas desagradáveis aconteçam na nossa vida, mas sabe para quê? Para nós tomarmos experiência, para nós sabermos que Deus é Deus na nossa vida.
Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? A Bíblia diz que Deus não os conduziu, quando saíram do Egito, não os conduziu pelo caminho dos filisteus. Aprove a Deus levá-los pelo caminho do deserto. Ei, vai ter algumas situações na tua vida que Deus vai achar por bem te levar pelo caminho do deserto. Mas eu quero dizer para você nessa noite que deserto não é lugar de estabelecer moradia, não. Deserto não é lugar de você enterrar os seus sonhos lá, também não. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de experiência com Deus. Deserto é lugar de provisão. Deserto é lugar que quando você estiver lá, Deus vai estar com as suas mãos estendidas sobre você. Aleluia! E o sol do deserto não vai poder te queimar. O frio que passa lá à noite não vai chegar na tua casa, porque o Senhor estará contigo nesse deserto. Aleluia. Diga para a pessoa que está aí do teu lado: Deus vai estar contigo no deserto. Então, se você estiver dentro dos planos de Deus, você pode passar pelo deserto e sair do outro lado e cantar o hino da vitória. É que infelizmente tem gente que quando está passando pelo deserto, ele diz: eu nasci para sofrer mesmo. Ele estabelece casa no deserto, enterra seus sonhos no deserto. Ele se conforma com a situação. Ele esquece que quando Deus nos guia pelo caminho do deserto, não é para nos ver morrer no deserto, é para ver a glória dele se manifestar na nossa vida. Aleluia! É lá no deserto que Deus envia provisão para você. É lá no deserto que Ele envia maná do céu. É lá no deserto que sai água da rocha. É no deserto que você vence grandes batalhas. Terá-se de onde negassuriandarás. Aleluia. Quem é que nunca passou pelo deserto? Tem alguém para levantar a mão? Nunca passou pelo deserto? Ei, crente fiel sempre passa pelo deserto. Aleluia. Agora, quem é que já passou pelo deserto? Levante a sua mão. Quero te fazer uma pergunta. Fique com a sua mão levantada. Já passou pelo deserto? Ou está passando pelo deserto? Eu quero te fazer uma pergunta e quero que você reflita. Deus te abandonou no deserto? Deus te abandonou no deserto? Então você pode glorificar a Deus, porque Deus não te abandonou. E quando Deus permite, irmãos, que na trajetória da caminhada cristã, no nosso ministério, você vai parar numa ilha, como aconteceu com Paulo. Paulo estava indo no navio, prisioneiro, para Roma. Veio uma grande tempestade, açoitou aquele navio, e o navio foi a pique. E aí a gente vê Paulo dizendo para os tripulantes, animando aqueles tripulantes, dizendo que nenhum deles iria morrer, e que era necessário que eles fossem dar numa ilha. Oh, irmãos, muitas das vezes é necessário que você fique por um tempo numa ilha. No mapa da nossa vida existem algumas ilhas que
vai ser necessário, é preciso você parar lá. É preciso. Mas assim como Paulo não enterrou os seus sonhos na ilha, aleluia, assim como Paulo chegou lá na ilha, e a Bíblia diz que aquela tempestade só serviu para arrebentar os grilhões que o amordaçava. Eu quero dizer para você que a tempestade só vai servir para te libertar de algumas coisas que você ainda está escravo. Aleluia! Paulo chegou na ilha, a Bíblia diz que ele foi catar gravetos para acender uma fogueira. Ele poderia ter dito: eu, apóstolo Paulo, homem reconhecido, vou administrar, ou vou estar fazendo um ministério tão pequeno como esse, catar gravetos. Negativo, eu quero é fazer coisas grandes. Não, Paulo não disse isso, foi catar gravetos. Eu quero dizer para você uma coisa: muitas das vezes Deus para você catar gravetos, para você fazer coisas pequenas. Aleluia. Para você dar um abraço naquela irmã que você nunca deu, porque você estava tão acostumado a fazer coisas grandes, coisas importantes, e você passou perto de uma irmã que precisava tanto de um abraço, e você não deu. Agora você está numa ilha, sabe para quê? Para você catar gravetos. Ei, dê um abraço na pessoa que está aí do teu lado. Aleluia. Quem sabe você está perto dela, não deu nem a paz do Senhor para ela. Você vai catar gravetos agora. É pequeno, mas para a tua irmã que está aí do teu lado, a unção que está em você está passando para ela. Pode chorar, irmão, Deus está aqui. Aleluia. Cate gravetos. Veio uma cobra venenosa, com veneno letal, mordeu a mão de Paulo. E os bárbaros da ilha disseram: olha só, esse homem deve ser um grande criminoso, porque ele se livrou de uma tempestade, e agora a cobra morde ele vai morrer do mesmo jeito. Vocês pensam que Paulo se incomodou com isso? Deus curou Paulo, e ele foi orar por uma pessoa na ilha que estava muito doente. A pessoa ficou curada, uma pessoa muito importante que tinha na ilha. Ele ficou curado, e os doentes todos foram procurar Paulo, e Paulo orou e Deus curou todos eles. Aleluia. Na ilha Deus vai te usar também. Aleluia. Diga para a pessoa que está do teu lado: irmão, tu estás na ilha, Deus vai te usar lá na ilha. Aleluia. Paulo poderia ter gostado daquela situação. Agora ele estava sendo um homem reconhecido na ilha. Então ele poderia ter dito: eu vou ficar aqui, porque vou montar uma igreja aqui, vou fazer uma catedral bem grande, esse povo todo vai aceitar Jesus, e eu vou pastorear a igreja aqui. Não, ele não enterrou os seus sonhos na ilha, porque ele sabia que a ilha era só um lugar de passagem. Aleluia. Deus tinha coisas maiores para ele. Eu quero dizer para você, minha irmã, o deserto e a ilha são só lugar de passagem. Não estabeleça a tua casa lá. Não enterre os teus sonhos no deserto e nem na ilha.
Aleluia. Você vai passar por luta sim, mas você não deve estranhar, porque a Bíblia diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Você pode adorar o Senhor por isto? Aleluia, aleluia. Quarta convicção que você precisa ter, quando você está dentro dos planos de Deus: se você estiver dentro dos planos de Deus no seu ministério, Ele entrará com toda a providência necessária para a tua vida. Aleluia. Diga comigo: Ele entrará com toda a providência necessária para a minha vida. Ei, aleluia. Até os mínimos detalhes. Aquilo que você pensa que Deus nem, está nem aí. Aquilo que você pensa que Deus não está nem se preocupando. Até nos mínimos detalhes, irmãos. Aleluia. Deus vai entrar com providência na tua vida. Oh, glória a Deus. Ele vai suprir as tuas necessidades que você tiver no ministério, porque você está dentro do plano de Deus. Vocês conhecem a história de Elias, não é? Elias entregou uma profecia dura para Acabe, teve que fugir, ficou lá no ribeiro de Querite, e a Bíblia diz que os corvos vinham alimentar Elias. Irmão, eu fico imaginando Elias com fome e Deus ordenando aos corvos: pega carne, vai lá. Ei, lá no ribeiro do Querite não tinha açougue, não tinha padaria, não tinha craque do pão lá. Mas Deus estava lá com Elias no ribeiro, e Ele ordenou aos corvos que fosse alimentar Elias. Eu quero dizer para você que Deus, se precisar, Ele usará qualquer coisa ou qualquer pessoa para te abençoar no teu ministério. Não te faltará nada. E quando o ribeiro secou, era uma seca tremenda em Israel. Então o ribeiro secou, e Deus falou para Elias: olha, vai para Sarepta, porque lá ordenei uma viúva que te alimentasse. Irmão, a mulher mais pobre da cidade, uma viúva, não tinha condição de cuidar nem dela nem do filho. Ei, se for preciso, Deus vai usar aquela pessoa que você olha e não dá nada por ela, que você olha assim: ela não tem condição de me ajudar. Mas você está pensando que Deus vai usar os grandes, os poderosos? Não. Deus vai usar os humildes para te abençoar. Sabe por quê? Ele é Deus da providência, Ele é Jeová Jiré. Aleluia. Não te faltará provisão, irmã. Obreiros da casa do Senhor, lá no ministério, não te faltará provisão. Existem obreiros passando dificuldades tremendas, passando até dificuldades financeiras tremendas. Mas eu quero dizer para você que o Deus da providência vai prover o sustento necessário para a tua vida. Você pode levantar as mãos aí, obreiros da casa do Senhor, e dizer: eu creio, eu creio.
Acontece que quando Elias entra na cidade, ele vê a mulher catando gravetos. E ele diz: ei, me arruma um copo de água. E a mulher vai saindo para pegar água. Ele diz: ei, faz também, traz pão também para mim. E ela diz: ah, Senhor, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Vou fazer um bolo para eu e meu filho comer e depois vamos morrer porque não temos mais nada. Elias olha para ela e diz assim: olha, vai, faz primeiro o bolo para mim. Irmãos, a gente vê, olha para essa mensagem e acha: poxa, Elias era bem egoísta, hein? Vai deixar a mulher morrer de fome? Faz primeiro para ele e ela e o filho, como é que fica? Mas ele completa a frase e diz: porque a farinha da panela não faltará, o azeite da botija não acabará. Aleluia! Você pode levantar a tua mão e glorificar a Deus. Deus não vai deixar faltar azeite na tua vida. Deus vai multiplicar o pouco que você tem. Você só precisa esperar em Deus, aprender a esperar em Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 40:31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 64:4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Oh, aleluia! Espere em Deus, serva do Senhor. Deus há de providenciar a salvação do teu marido. Deus há de providenciar a volta dos teus filhos para a igreja. Deus há de providenciar o sustento necessário. Deus há de providenciar a alegria, a satisfação dentro do teu lar. Espera em Deus. A quinta convicção que você precisa ter: quando você está exercendo o teu ministério dentro dos planos de Deus, você precisa estar convicto ou convicta que você está debaixo de uma autoridade, e é preciso obediência. Agora chegamos numa parte difícil, porque, irmão, é fácil levantar a mão, adorar a Deus. É fácil pregar? Será que é? Será que é muito fácil cantar? O difícil mesmo é a gente ver obreiros, gente que exerce o ministério, obedientes. É gente que dá satisfação ao seu pastor. É gente que tem o homem de Deus, como tinha aqueles jovens de Eliseu. Ei, nós vamos cortar madeira, dá para o senhor ir comigo? Ou seja, eles não dispensaram a companhia e a ajuda do homem de Deus. Você está debaixo de autoridade. A verdade é que a gente tem visto algumas pessoas por aí exercendo o ministério, e quando se pergunta de que igreja você é, não tem igreja, eu sou um pregador itinerante. E não tem pastor, irmão? Não tem ninguém para ele prestar obediência? Onde está o pastor dessas pessoas? Aquele homem que impõe as mãos sobre a cabeça dele e o abençoa? Onde está a autoridade? Quando você exerce o ministério dentro dos planos de Deus, você precisa estar convicto que você está debaixo de autoridade e tem que prestar-lhe obediência.
Aleluia! E a gente às vezes olha essas pessoas quando pregam e achamos, que bênção, fulano de tal prega muito bem, que bom, ele é uma bênção, fogo puro, tá vendo? Quando ele sapateia no púlpito, a igreja pega fogo, que mensagem maravilhosa, como ele prega bem. Ele chega aqui na tua igreja, prega uma vez, vai embora, e às vezes vai pregar a mesma mensagem em outro lugar. Sabe quem prega bem? O teu pastor. Teu pastor que prega bem, porque você ouve o teu pastor pregar. Culto de ensinamento, culto de domingo, escola dominical. Você está vendo o teu pastor pregar quase que todo dia. Você vê ele repetir mensagem? Você ouve ele repetir mensagem? Então quem prega bem é o teu pastor. Homem de Deus é o teu pastor. Aleluia. Você está debaixo de autoridade, é preciso obediência. Diga para a pessoa que está aí do teu lado, irmã, você está debaixo de autoridade. Obreiro, você está debaixo de autoridade. Mas eu só obedeço a Deus. O que Deus falar, está falado. Eu não tenho que obedecer homem. Então para que Deus colocou o teu pastor para ser pastor? Para ser o teu pastor. Ele é que dará conta da tua alma para Deus. É Ele que cuida da ovelha. Pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. E ovelha precisa dar obediência ao seu pastor. Será que vocês podem agora dar glória? Aleluia. Eu admiro o meu pastor. Eu admiro o meu pastor. Porque eu estou quase todos os cultos de doutrina na igreja. Quase todos os cultos de domingo eu não costumo marcar compromisso nem terça nem domingo. Dificilmente eu marco. E é sempre o meu pastor que prega. Eu não vejo ele repetir mensagem. Eu vou ficar falando que o camarada que vem na minha igreja prega uma vez só e solta fogo para todo lado. Sai dali, a gente vai ver que a vida dele não é nada daquilo que ele falou no púlpito da igreja. Pregador bom é meu pastor. Aleluia, porque eu conheço a vida dele. Talvez ele vai ouvir até esse CD, se o irmão está gravando, né? Ele vai achar bom. A irmã falou bem de mim lá em Perus. Mas eu quero que ele saiba que eu acho que ele é um pregador bom. Pregador bom é meu pastor, que prega e não repete mensagem, que tem vida no altar de Deus. Eu vou ficar elogiando o povo de fora que eu não conheço a vida, irmão? Gente que não presta obediência a ninguém. Aleluia, aleluia. Os obreiros aí em cima, diga: você está debaixo de autoridade, irmão. Diga para a pessoa que está aí do teu lado. Diga para o obreiro que está aí do teu lado: você está debaixo de autoridade. Deus está falando aqui. Eu vou fazer o quê? É Deus que está mandando falar, irmão. Aleluia. A sexta convicção: se você está dentro dos planos de Deus, você precisa estar convicto de que quem tem que brilhar é o Senhor. Aleluia. Diga comigo: quem tem que brilhar é Deus. Você pode exercer qualquer ministério na igreja, mas se você for aplaudido, transmita a glória para Deus, porque é Ele quem tem que brilhar. De onde negassurianda negaciaios. De onde nefassurianda negaciandaraio. Tem muita gente querendo brilhar mais que Jesus. Estrela chega na igreja e quer entrar pela porta principal, quer chegar 8 horas no culto para que quando ele entre, a igreja está lotada e todos vejam que ele está entrando. Se bobear, irmão, tem que estender um tapete vermelho para ele ou ela passar. Mas eu quero dizer que quem tem que brilhar é Deus.
Romanos 11:33. Você tem que prestar a Deus esse hino de adoração. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia! É ele que merece glória. Se ele merece glória, dê a melhor glória que você pode agora. Aleluia! 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 Irmã, você está exercendo o teu ministério, está dando tudo certo, dê glória a Ele. Você fez algo na igreja e alguém achou bonito, dê glória a Ele. Aleluia! Se você, mesmo que você tenha limpado o banco da igreja e alguém chegou e disse: oh, que banco lindo, limpo, como está brilhando esse banco, dê glória a Ele. Oh, aleluia! Seja lá um trabalho bem pequenininho como algo grande que você vai fazer, deu certo, dê glória a Ele, porque é Ele quem tem que brilhar. E por último, quem está exercendo um ministério dentro do plano de Deus, ele precisa estar convicto, ela precisa estar convicta de que o ministério não valerá nada se não tiver a unção, a graça e a virtude do Espírito Santo. Aleluia! Teu ministério não valerá nada se tu não tiver a unção de Deus na tua vida, irmão. Teu ministério não há de valer nada se tu não tiver a graça do Senhor sobre você. Teu ministério não valerá nada se a virtude do Espírito Santo não tiver sobre a tua vida. Você pode cantar bonito, pregar bonito, fazer muito bonito, mas se a unção de Deus não tiver na tua vida, isso não vale nada. Tem uma ilustração que havia um grande congresso e lá eles chamaram muitas pessoas importantes, formadas, chamaram um homem muito sábio, um homem com muitas faculdades já feitas, chamaram para declamar um poema. Então esse homem chegou todo posudo e começou a recitar um poema. E ele começou assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. E foi obedecendo todos os pontos e vírgulas e acentos do salmo. E as pessoas, do jeito que estavam, ficaram calados ouvindo aquele homem falar. E me aparece um outro homem muito humilde. Ninguém dava nada por ele. Insistiu para
aquela pessoa que estava dirigindo aquele congresso, que ele que também queria falar um poema, ele também queria recitar um poema. E então, depois de muita insistência, aquele homem nem estava vestido tão bem quanto o primeiro, muito humilde. Depois de muita insistência, deram um microfone para ele. Então ele se ajoelhou e com lágrimas nos olhos ele começou a declamar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera, Deus, a minha alma. E ele declamava aquilo com tanta unção, com tanta contrição de coração. E quando ele acabou de declamar, a plateia toda estava de pé, chorando, se derramando em lágrimas. E alguém perguntou para o dirigente daquele congresso: qual é a diferença? Se aquele primeiro recitou a mesma coisa. Então ele disse: aqui o primeiro conhece o salmo do pastor, o segundo conhece o pastor do salmo. Aleluia! Você pode levantar a tua mão e glorificar a Deus. Teu ministério não valerá nada sem unção. Unção é que faz diferença. Aleluia! A virtude do Espírito Santo é que faz diferença. Na verdade, Satanás não tem medo de canudo, não tem medo de anel de formatura, não tem medo de nada. É claro que o crente deve se formar, deve tomar conhecimento, deve aprender, deve entrar numa faculdade, deve fazer um seminário também, deve aprender mais da palavra. Isso é real, o crente tem que fazer isso. Mas eu quero dizer nesta noite que Satanás não tem medo de nada disso. Sabe o que ele tem medo? É de um crente cheio da unção de Deus. Aleluia, que usa o nome de Jesus para expulsá-lo. Disso ele tem medo. O que incomoda a Satanás é isso, irmã. O que incomoda o inimigo das nossas almas é um crente cheio de unção. Uma certa vez eu fui chamada para orar uma pessoa que estava tentando suicídio, queria se matar. Quase 2 horas da manhã me chamaram na minha casa. Ele está lá, quer se matar de todo jeito. Irmã, vai lá orar, pelo amor de Deus. Eu fui na casa daquele homem. E aquele homem estava lá quando eu estava entrando. E ele nem tinha me visto ainda. Ele começou a falar alto lá no quarto, a urrar. E quando eu cheguei, eu comecei a falar, a repreender aquilo em nome de Jesus. E uma vizinha que estava perto, ele tapava seus ouvidos. E uma vizinha que estava perto, também não era crente, perguntou para ele: por que você não pode nem ouvir a moça falar? Ele disse: é porque quando ela fala, eu me incomodo. E não incomoda só a mim, incomoda também os intelectuais. Eu disse: olha, diabo, você vai sair daqui. Demônio, em nome de Jesus, vai embora agora. E aquele moço ficou liberto. Ei, ele se incomoda com a tua presença, porque você tem a unção de Deus na tua vida. Diga para a pessoa que está aí do teu lado: você tem a unção de Deus, você tem a virtude do Espírito Santo, você tem a unção de Deus na tua vida. Teu ministério não valerá nada sem unção.